Salve, salve, fiel torcida! Salve, salve, galera que acompanha o canal Blog do Macedo. Tudo bem com vocês, rapaziada? Tranquilo? Pô, legal, né, cara? Feliz, impossível não ficar feliz, né? Final de semana, o Coringão vence, e quando o Coringão vence, a gente fica mais tranquilo, a gente fica mais sossegado, parece que a semana começa melhor, né? Segunda-feira abençoada aí, começando a semana. E quando o Coringão vence, realmente parece que as coisas mudam, né? Parece que as coisas melhoram, parece que as coisas é uma outra segunda-feira, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre fazer um pós-jogo bem rápido sobre o jogo de sábado, né? Entre Corinthians e Atlético Mineiro. Uma importante vitória, o Corinthians venceu e venceu bem. Depois o pessoal não gosta que fale que não escolhe jogo, né? A postura é totalmente diferente. A gente vai falar sobre isso. Também a gente vai falar sobre dois assuntos importantes que movimentou um pouco o fim de semana, né, do Corinthians. Três assuntos. O primeiro assunto é a demissão, pedido de demissão do médico do Corinthians, né? O médico André Jorge, que é da Chapa 82, ou era, não sei se é ainda, pediu demissão e caiu atirando, né? Falou bastante coisa importante. A gente vai repercutir o que ele falou e vai também dar uma cutucada numa situação aqui que ficou bem claro pra gente. Eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, não tem como. Independente, não vou citar quem é certo e tá errado. Só vou citar que realmente não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas a gente vai falar aqui. Também a gente vai falar, pessoal, de outro assunto que tá aí, assim, que movimentou o fim de semana. Eu fiz uma publicação e deu muita repercussão do quadro de funcionários do clube, né? Não tô falando de jogador, não. Tô falando do gerente, que é ainda gerente financeiro do Corinthians, Roberto Gavioli. Foi revelado aí por um site que ele ganha R$ 94 mil por mês. 3 vezes mais do que o valor mais alto da categoria, vamos dizer assim, do futebol brasileiro, que é R$ 30 mil. A média de 15 a 30, o valor mais alto dessa média seria 30 mil. E ele ganha 3 vezes mais. A gente vai falar sobre isso. E falar também sobre a possível saída de Fabinho Soldado. Sim. E tá ligado um pouco na situação da saída do médico, tá? O médico saiu atirando e já saiu indicando que talvez o Fabinho não dure muito tempo no Corinthians. E pelo que aconteceu, da forma que foi a saída do médico, isso indica mesmo que talvez o Fabinho não tenha tanta força assim como a gente achou que ele tinha, né? Mas é isso, são muitos assuntos. O vídeo eu vou tentar resumir o mais rápido possível, né? E a gente vai tocando o barco aí para poder falar desse, desses assuntos que envolvem o Corinthians, que a torcida quer saber, vem perguntar pra gente. E a gente vai dar a nossa opinião aqui, beleza? Roda a vinheta aí, produção. Pois é, galera, vamos falar do jogo então, né? Vamos falar do jogo. Jogo importante, uma vitória importante do Corinthians. Uma vitória de suma importância. Que deixou o Corinthians, eu não digo tranquilo na tabela, porque não tem como ficar tranquilo ainda, né? Mas um pouco mais sossegado. Vamos trazer os números aqui. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser 4. Perdemos muitos gols, né? Principalmente no segundo tempo. Foi uma das melhores partidas do Corinthians, sem dúvida nenhuma, acho que do campeonato. Mas é aquilo, né, cara? Por que não jogou assim contra o Santos? Por que não jogou assim contra o Sport? Por que não jogou assim contra o Juventude lá no Rio Grande do Sul? Por que tem que escolher jogo e sempre na Arena Corinthians joga dessa forma, né? É esse que é o BO do Corinthians, né? Porque imagina ontem o Atlético consegue um empate no final do jogo. Teve uma oportunidade no final do jogo, um sufoco ali que a gente passou com o Hulk, conseguindo arrancar pela esquerda e chegando até dentro da área. Ainda bem que acabou o campo. Mas se o Hulk cruza pra trás e encontra alguém dentro da área sozinho, demos muita sopa ao azar, cara. Não pode ser dessa forma. Mas o Corinthians foi um grande jogo. Na minha opinião, foi um dos melhores jogos do campeonato que o Corinthians fez. Teve um domínio total da partida. A gente vê aí pelos números, ó. Chutes ao gol 13 a 8, né?
chutes no gol, acertando o alvo, 1-1. O chute que acertou o alvo entrou, né? Mas poderia ter, como eu falei, o Michael teve outra chance, duas chances que não pode perder, né, cara? Além do gol. A primeira, ele sozinho dentro da pequena área ali, na linha do pênalti, chutou pra fora. E a segunda, ele entrou tabelando com o Memphis, grande jogada do Memphis. O Memphis foi um grande jogo, hein? O Memphis foi um grande jogo, calando os críticos, hein? Grande jogo do Memphis. Entrou ali, fazendo uma jogada incrível com ele, largou ele na cara do gol também, ali quase na linha do pênalti e chutou pra fora, né? E o Yuri Alberto, no primeiro lance do jogo, também perdeu um gol. Que um centroavante do calibre dele, de quanto ele ganha, não pode perder. Mas enfim, posse de bola, 62% do Corinthians, 38% do Atlético, aí mostra a nossa vantagem, né? Mesmo com a vitória, mesmo ganhando o jogo, a gente ficou em cima do Atlético, né? Dominando a partida. Passes 533 a 327, precisando do passe 86 a 81, faltas cometidas 15 a 20, muitas faltas, né? Cartões amarelos ficou empatado 3x3, cartões amarelos ninguém, impedidos 3 do Corinthians, 1 do Atlético, escanteio 5 do Corinthians e 3 do Atlético. Com a vitória, o Coringão tá lá em 11º agora, tá ali em 11º à frente do Grêmio, certo? O Grêmio perdeu ontem, perdeu hoje, então o Corinthians está à frente, com 36 pontos, empatados ali com o Bragantino, o Vasco, e o São Paulo perdeu também, então ficou próximo do São Paulo, 2 pontos apenas do São Paulo. Enfim, tá ali num lugar cômodo na tabela, né, cara? Poderia estar lá em cima. Poderia estar lá em cima com essa quantidade de vacilada que deu, né? Olha o Mirassol, gente. Olha o Mirassol. O Mirassol venceu o São Paulo, né? 3x0, se não me engano. Olha o Mirassol, 52 pontos, cara. Agora eu pergunto pra você, torcedor corintiano, a folha salarial do Mirassol é maior que a do Corinthians? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não, né? Não chega nem próximo da folha salarial do Corinthians. Se abusar, a folha salarial do clube social é mais alta do que a folha salarial do time do Mirassol. E o Mirassol tá lá em cima, cara. 52 pontos. 52 pontos. Tá ali palmo a palmo com o Cruzeiro. E se continuar nessa toada, dificilmente não vai chegar entre os 4 primeiros, cara. Parabéns ao Mirassol, parabéns à direção do Mirassol, que realmente está mostrando como se organiza, como constrói um time, como constrói uma equipe, como constrói um clube, né? Parabéns, parabéns ao Mirassol. E o Corinthians, cara, bem, o Corinthians extra-campo realmente está muito complicado. Se dentro de campo as coisas estão indo aos trancos e barrancos, né? Fora de campo o negócio tá feio, tá complicado, tá difícil. A gente já vai falar sobre isso. Mas fechando aqui sobre o jogo, o Corinthians fez uma grande partida, na minha opinião. Uma das melhores partidas no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro. O Dorival, eu acho que conseguiu com os 3, né? Poucas vezes o Dorival jogou com os 3. Eu acho que ele viu a diferença, né? Do que é jogar com o Memphis, do que é jogar com o Garro e o Yuri Alberto. Apesar que o Yuri Alberto estava mais apagado, né? Mas o grande nome do jogo para mim foi o Ranieri. O Ranieri acertou tudo, roubou todas as bolas. Para mim foi o principal cara do jogo. Para mim foi o principal jogador. E sem dúvida nenhuma foi o melhor em campo por parte do Corinthians, tá? O Marco fez o gol, jogou bem também, vou dizer que não jogou. Mas para mim, ontem, o cara da partida foi o Ranieri. Beleza? O Corinthians vai voltar a jogar agora no próximo sábado contra o Vitória, lá na Bahia. E precisa vencer. Precisa vencer para poder se consolidar ali na parte de cima da tabela e brigar pelo menos por uma vaga na pré-Libertadores, que será muito importante para o ano 2026. Beleza, gente? Vamos falar outro assunto aqui, um assunto também importante, em relação à demissão do pedido de demissão, né, do médico do Corinthians. Roda a vinheta aí, Jacir. Pois é, galera. O médico, ex-chefe, né, do departamento médico do Corinthians, André Jorge, pediu para sair, pediu demissão. Ele se diz que estava sendo, que foi forçado a fazer isso devido à pressão política que vinha sofrendo. A gente vai trazer aqui, eu não vou trazer a entrevista, porque a entrevista é na Band lá. Quem quiser ver a entrevista lá na Rádio Bandeirantes, acho que tem no site, tem um site da Rádio Bandeirantes.
a gente vai trazer aqui. Mas também, se você quiser assistir, tem nessa matéria aqui. Eu vou só ler a matéria, tá, pessoal? Porque são 26 minutos. Então a gente vai ler a matéria. Cadê? Vamos aqui. André Jorge revela bastidores da saída do Corinthians. Trouxeram um médico escondido. É a afirmação do ex-médico. Ex-chefe do departamento médico entende que sofreu uma retaliação por motivo político. Tá aqui a entrevista, tá, pessoal? Tá lá no band.com.br. Quem quiser ver, tá lá a entrevista. Você vai assistir a entrevista, 26 minutos. Eu não vou por aqui porque não dá tempo, vai comer todo o espaço nosso aqui. Eu só vou ler a matéria, tá? Eu vou ler a matéria e vou comentar no final, beleza? Porque tem uma informação também sobre isso. Então a gente vai ler a matéria. Não, comentário, não tem informação, vou comentar, né? André Jorge, médico que pediu demissão do Corinthians nessa quinta-feira, revelou nos bastidores bastidores do desligamento. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele contou que a chegada de outro profissional aconteceu de forma escondida. E isso gerou desgastes que culminaram na decisão dele. Abre aspas para o médico. Infelizmente, pediu meu desligamento do clube, depois de ficar 2 meses tentando chegar a um acordo com a nova presidência. Colocaram uma pessoa para assumir o departamento médico no meu lugar, o Dr. Ricardo Galotti. Trouxeram ele escondido, sem nem a mim e nem ao Fabinho Soldado, sem consultar nem a mim e nem ao Fabinho Soldado, executivo de futebol. Criou um desconforto natural, relatou André. Então André, ele alega que trouxeram o médico sem consultar ele, sem consultar o Fabinho. Se não consultar o Fabinho é grave, porque o Fabinho, na teoria não, na prática, ele é o diretor executivo. Ele que faz esse tipo de indicação e contratação. Mas vamos lá. André também revelou que Galotti, em São Paulo, chegou a visitar o centro de treinamento antes de ser apresentado para a equipe. Abre aspas novamente para o médico. Levaram o Galotti ao CT escondido. No outro dia, apresentaram para a gente como chefe. Não tenho nada contra ele. O problema não é a pessoa, o problema é o processo. De acordo com André, não havia necessidade da chegada de mais um médico. E isso não fazia sentido financeiramente. Aqui, perdão. Abre aspas para o André. E isso não fazia sentido financeiramente também. Abre aspas para o André. Eu já estava há quase 4 meses na chefia sem receber aumento salarial, trabalhando em 2 períodos. Praticamente tripliquei minha carga horária. Me pediram para esperar pelo aumento. E aí, de repente, recebo a notícia de que contrataram outro chefe com um salário bem mais alto. Aí começou o desgaste. Entendi que não havia futuro. Não dá para ter 2 chefes no mesmo setor. Faz sentido. Faz sentido, né? Aqui, ele diz que estava como chefe. Ele foi lá indicado anteriormente para trabalhar no departamento, que era a outra médica que era chefe do departamento. Esqueci o nome dela agora, gente. Perdão. E aí ele assumiu recentemente, né, o cargo de chefe do DM. E não teve aumento por isso, continuou trabalhando, recebendo salário de acordo com como era anteriormente, sem ele ser chefe do DM, né? Vamos lá. Ele criticou o Osmar Stable e fala sobre retaliação. André Jorge criticou o Osmar Stable, presidente do Corinthians. Abre aspas novamente para ele. Parece uma pessoa boa e honesta, com boas intenções em relação ao clube, mas não tem pulso. O futebol precisa de alguém com comando. Hoje, ele atende ao grupo que está por trás e acaba cedendo às pressões. Fecha aspas para o médico. André também citou especificamente o conselheiro Fran Pardon, o Fran, dizendo que ele influencia em muitas decisões do Corinthians, mesmo sem estar no CT com frequência. Abre aspas novamente para o médico.
Não sei dizer o tamanho da ingerência, nunca vi ele diretamente, mas sei que ele participa das decisões. Não só ele. E isso interfere bastante, influencia nas decisões e, consequentemente, nos resultados, comentou o médico. André disse que tinha uma história mal resolvida do passado com um grupo político de Fran. Abre aspas novamente para o médico. Eu participava de uma chapa com eles, mas saí por motivos pessoais. Essa chapa não foi eleita e me culparam por isso. Acho que parte de tudo isso é uma retaliação por não terem sido eleitos pela minha saída. Olha só, pessoal. Ele acusa indiretamente o Fran e o grupo político que é ligado ao Fran à saída dele. Ele faz isso. Questionando se assumiria o departamento médico de outro clube, André descartou. Nem poderia entrar no vestiário, porque tenho uma tatuagem do Corinthians. Ele também afirmou que, a princípio, não pretende voltar para a política do Corinthians, mas não descarta essa possibilidade no futuro. Se não me engano, o André Jorge é da chapa 82. Se não me engano, é da chapa 82, tá? Chapa do Rosala, era a chapa do Isabela, enfim. A André comentou aqui sobre o Garro e tal. Beleza. Você viu que André foi pra cima, citou o Fran, e o Fran respondeu, André. Vou trazer aqui a resposta do Fran. O Fran respondeu o André. Então vamos trazer aqui a resposta do Fran. Deixa eu baixar o som, pessoal, que o som tá um pouquinho alto. Cadê? Ô, Jesus, vamos baixar o som, que o som tá alto. O som tá alto. Até eu tô incomodado com o som aqui. Agora sim, hein? Vamos trazer aqui, ó, a resposta do Fran. Ah, cadê? Que convenhamos, cara. É meio estranho, né? Não é meio estranho? É meio estranho. Vamos trazer aqui. Vai direto da propaganda ainda. Eita, nós. Presidente da Comissão de Futebol do Corinthians responde às críticas de ex-médico. Quer dizer, deve ser ex-chefe do DDM, né? Que ele é médico ainda. Na última sexta-feira, o Corinthians ficou bastante movimentado após o pedido de demissão de André Jorge. O agora ex-chefe do departamento médico faz duras críticas ao Osmar Stable, presidente do clube, e também a contratação do médico Ricardo Galotti. A comissão de futebol do clube veio a público para se defender sobre o caso. Abre aspas. A comissão de futebol do Esporte Clube Corinthians Paulista informa que a indicação do médico Dr. Ricardo Galotti para integrar o departamento médico do clube foi realizada a pedido do presidente Stable, com base em critérios exclusivamente técnicos e profissionais, após a criteriosa avaliação de sua trajetória e experiência na área, informou o texto assinado por Fran, presidente da comissão do futebol. O texto ainda reúne parte do currículo profissional do médico, que já teve outra passagem pelo Corinthians entre os anos 2003 e 2013. O ortopedista também passou por Santos, São Paulo, antes de retornar ao Parque São Jorge. Em suas críticas, André Jorge disse que a chegada de Gagliotti foi por conta de um pedido político justamente do Fran. Com a saída de André Jorge, o departamento médico do Corinthians passou a ser formado apenas por dois doutores, Euris Sonsini e João Marcelo de Amorim e Ricardo Galotti. Pois é, galera. Politicagem é um negócio complicado, hein? Eu só acho estranho uma coisa, tá? Eu acho que a gente tem que debater aqui. O Fabinho Soldado, ele não é o gestor do futebol? Não é ele que escolhe os profissionais? Por que a comissão do futebol foi designada para escolher um médico do Corinthians? Não cheira mal? Não é estranho? Eu acho estranho. Eu não duvido da competência dos médicos, tá? Não tô falando nem conheço os médicos aí. O médico foi indicado, não conheço. Não tô citando as pessoas, tá? Eu estou citando a situação.
Osmar Stable, se você tem um gerente de futebol, se você tem um gestor de futebol, ele é para cuidar de tudo. Inclusive para indicar quem é os profissionais que vai trabalhar com ele. Por que você foi pedir ajuda para comissão de futebol? Comissão de futebol vai dar palpite de contratação de médico? Daqui a pouco vai dar palpite de contratação de jogador também? Até onde eu sei, essas comissões foram criadas para fiscalizar os departamentos. Para fiscalizar o Fabinho, a Comissão de Justiça para fiscalizar o diretor jurídico do Corinthians, a Comissão de Marketing para fiscalizar a direção de marketing do Corinthians. Não foi feita para governar o Corinthians ou para indicar. Eu lembro que lá atrás, 2024, o Rubens Gomes aí, ele criticou na época as comissões. Ele alertou que, ele disse, palavras do Rubão, abre aspas para o Rubão, ele disse que poderia ser um governo paralelo. Que o pessoal do conselho estava querendo criar um governo paralelo ali, para comandar o Corinthians, e ele não ia aceitar isso. Será que isso não é um governo paralelo? Estou perguntando, tá? Não estou afirmando nada. Antes que venham querer me processar. Tudo que a gente fala agora é processado, né? É impressionante. Não estou afirmando nada. Só estou questionando. Será que o Rubão não tinha razão? Será que o Rubão não tinha razão no que dizia? Porque, na minha opinião, se eu tenho um gerente de executivo e ele é responsável pelas contratações, pelas indicações dos profissionais, se vai mandar embora ou não, ele que é o responsável. Ele tem que indicar. Agora, comissão do futebol vai indicar a contratação de médico? Cheira mal. Muito estranho. Não cheira mal. Muito estranho. Muito estranho, viu, Estado? Muito estranho. O Fran foi categórico na nota oficial. Ele afirma que foi você que pediu. Sabe o que isso cheira? O próximo assunto. Cheira o próximo assunto. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui. De novo na propaganda. Eita. Olha aqui, ó. Olha o que cheira aqui, ó. Internacional de olho na situação do executivo do Corinthians. Fabinho Soldado, ex-jogador do Colorado, estaria para deixar o timão. É isso aí. É isso aí, pessoal. Esse movimento tomado pelo Stable de pedir a indicação de um chefe de departamento, do médico para chefiar o departamento de futebol, para a comissão do futebol, o Fran, né? Diretamente o Fran, que todos dizem, será o diretor de futebol estatutário do Corinthians. Só que o Fabinho Soldado já falou que não aceita ninguém acima dele. O Fabinho Soldado disse isso pro Augusto Melo, que não aceitava. Se trouxesse um diretor de futebol, ele saía fora. Será que isso já não está acontecendo? Pro presidente da comissão de futebol indicar um médico para chefiar o departamento médico do Corinthians, sem consultar o Fabinho Soldado, já demonstra que o Fabinho Soldado não deve ficar no clube. E o Internacional está atento. Vamos ler a matéria. A matéria foi publicada agora às 5 horas da tarde, às 6 horas atrás, no site O Lance, que cobre lá, o setorista que cobre o Internacional, Roberto Jardim. Vamos ler aqui. Em meio à reta final do Campeonato Brasileiro e de olho em 2026, o Internacional observa o mercado da bola, prospectando nomes para a próxima temporada. Além de jogadores para reforçar o plantel, a direção monitora um sonho antigo para o departamento de futebol e está de olho na situação de Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians. Ex-jogador do clube, o profissional pode deixar o timão em dezembro.
Fabinho Soldado teve passagem rápida no Beira-Rio. Mesmo assim, foi marcante. O ex-volante, o executivo de 49 anos, faz parte do elenco da Libertadores 2026. Internacional de olho em Fabinho Soldado. O profissional é um velho sonho do presidente Alessandro Barcelos, tanto que foi sondado 2 vezes para reforçar o clube. Pelo que apurou o lance, Fabinho deverá sair no final de 2025, ficando livre do mercado. Com isso, ficará disponível para uma investida, já que ele segue como um bom conceito entre os cartolas alvirrubros. O ex-volante, campeão da América em 2026, com a camisa vermelha, foi scout do Flamengo por 4 anos, antes de atuar como gerente de futebol do clube. Ele ficou no cargo o final de 2023, até o final de 2023, quando fechou com o Corinthians. A direção não fala. Focada na campanha da reta final Brasileirão, a direção não comentou o assunto, evitando dar pistas sobre o planejamento para a próxima temporada. Entretanto, além de buscar novos atletas, é trabalhada uma reformulação em alguns postos do departamento de futebol. Por enquanto, José Olavo Bisol, vice-presidente da pasta, e D'Alessandro, diretor esportivo, não tem saída cogitada. No próximo ano, o clube passará por eleições, fato que impacta qualquer rearranjo que tenha possibilidade em mexer da estrutura política em agradar votos. Tá aqui. O Internacional de olho no Fabinho Soldado. O Internacional de olho no Fabinho Soldado, porque acredita que o Fabinho Soldado não vai seguir no Corinthians. Se você olhar os movimentos dados pela direção do Corinthians, principalmente essa do médico, dá a entender mesmo que, de fato, Fabinho Soldado não vai seguir. Não vai seguir. Dá a entender. Dá a entender. Dá a entender. Porque não é comum um chefe de departamento médico, gente, ser indicado por uma comissão e não pelo diretor executivo. E pior, ele nem ser consultado. Então demonstra que realmente Fabinho Soldado não deve seguir no Corinthians ano que vem. E eu não sei como que o elenco vai receber essa notícia. Eu não sei como. Porque ontem a fala do Michael deixou claro, né? Sobre essas incertezas do ano que vem. E eu não sei como o elenco vai receber sobre caso o Fabinho saia, né? Caso o Fabinho saia. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Mas vamos falar aqui sobre o assunto que teve bastante repercussão e também é aí o tema do nosso vídeo de hoje. Super salários do Corinthians. Pois é, galera, os super salários do Corinthians. Mas eu não falo só do futebol não, tá? Não falo só dos atletas, o pessoal fala muito do salário do Memphis, do Yuri Alberto, que são altíssimos, né? De fato são mesmos. Mas não é sobre esse o vídeo de hoje, não é sobre isso o vídeo de hoje. No sábado, acho que foi no sábado, foi revelado por um site o valor do salário de Roberto Gavioli. Roberto Gavioli, que é o atual gerente financeiro do Corinthians. Ele é ainda, ele está afastado, mas ele é ainda, ele não foi demitido. Tá? Mesmo ele sendo denunciado pelo MP, por omissão, ele não foi demitido. Eu fiz um post sobre isso, vou trazer para vocês aqui, essa publicação que eu fiz, que gerou bastante repercussão. Eu quis usar uma figura de linguagem que a galera do outro lado sempre, né? Aquela galerinha que gosta de criticar. Eu vou ler para vocês aqui. Corinthians e os seus super salários. A média salarial de um gerente financeiro de um clube de futebol varia de 13 a 30 mil por mês. A informação divulgada hoje de que o gerente financeiro do Corinthians, Roberto Gavioli, custa ao clube 94 mil reais mensais é uma vergonha. Lembrando que esse mesmo funcionário, foi denunciado pelo MP por omissão no caso dos cartões corporativos do André Sanches. Ele foi denunciado no MP. E pior, pessoal, ele em depoimento disse que não fiscalizava mesmo. Que não era obrigação dele. Como assim, cara pálida? Você é gerente de futebol.
Gerente de financeiro. Como que você não era responsável por ver a situação do clube, ver essa situação aí, registrar a situação financeira? Como que você não era responsável por poder fiscalizar isso? Mas ele disse isso em depoimento, tá? Aí eu pergunto pra vocês, né? Voltar a ler aqui. É normal um funcionário ganhar 3 vezes mais o valor do teto, eu coloquei teto, tá? Mas o valor mais alto do salário pago na função aqui no país? É normal? E onde está o Conselho Fiscal que não fiscalizou isso? Ah, o Conselho Fiscal. Se não me engano, o presidente do Conselho Fiscal é amiguíssimo do Stable. O presidente do Conselho Fiscal é amiguíssimo. Se não me engano, foi até prestou um serviço para ele como advogado. E ela do Conselho, como que ele vai fiscalizar, né? Como que ele vai ali, né? Falou, Stable, tá errado você contratar o cara pagando 94 mil, sendo que o salário máximo da categoria é 30. É esquisito, né? É complicado. Eu entendo. Eu entendo. Torcedor que gosta do clube, que ama o clube, que quer bem o clube, quando vê isso aí, é revoltante. Não tem como você não se revoltar com isso. Não tem como você achar normal isso. Ah, mas Macedo, o clube fatura 1 bilhão, 94 mil não é nada. Pô, gente, eu vejo gente falar isso pra mim. Veio gente que me criticar lá. Alguns criticaram porque eu falei que era teto salarial. Eu quis usar uma figura de linguagem pra ficar mais fácil de entender. Mas a galera gosta de mim, né? Cornetar, né? Mas enfim. Mas teve um lá que falou que, não, mas o clube fatura 1 bilhão. Onde já se viu você reclamar do salário desse de 94 mil? Ô, meu, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O Flamengo, eu fui pesquisar. Um contato meu do Rio disse que o cara do Flamengo, o gerente financeiro, não ganha mais do que 30 mil também. O gerente financeiro do Flamengo não ganha mais que 30 mil. Agora, o nosso gerente financeiro, que foi aí denunciado pelo MP por omissão, por não ter fiscalizado os cartões, e muito provavelmente também vai ser denunciado pela questão das notas aí que está sendo investigado, ganha 94 mil. O Sidorf, que era o antecessor a ele, que também tinha um salário acima do mercado, ganhava 45 mil. Ele ganha mais que o dobro do salário do Sidorf, cara. Como isso, meu irmão? Como que o clube vai aguentar? Como que a máquina vai conseguir se sustentar dessa forma? Não tem como, não aguenta. Não vai conseguir nunca. Não vai conseguir nunca. É muito difícil pro Corinthians, cada vez mais difícil. E a gente vê, muda presidente, sai presidente, e os escândalos continuam. Porque dá a impressão que ninguém tá aí pro clube. Só estão pensando nos seus amigos. Agora, né, saiu a notícia aí que o Corinthians quer abandonar a RCE para poder pagar caso a caso. Pera lá, meus amigos. Não consegue pagar o Transferban. Vai pagar 100 milhões pros empresários? Que acha que o torcedor do Corinthians é trouxa? Saiu uma matéria no Gazeta aí que o Corinthians vai abandonar o RCE. Quer abandonar o RCE para poder pagar caso a caso. Pô, vocês acham que a gente é trouxa? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vou encerrar aqui que tá exato 35 minutos o vídeo. Mas eu vou voltar a falar sobre isso. Sobre o abandono ao RCE. Vai abandonar para quê? Para poder pagar os juros abusivos lá que foram cobrados em cima das renovações de dívidas? Para ajudar os amiguinhos empresários? Vocês acham que a gente é trouxa, meu irmão? E o Gavioli que assinou com opção de dívida. Assinou com opção de dívida. Tá lá. Eu já postei aqui. É hoje o atual gerente financeiro. Denunciado. E aí vem com essa de... Vamos sair do RCE. Vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão de sacanagem. Vocês querem acabar com o clube. E aí ficam bravos a gente falar intervenção judicial. Tá legal dessa forma, né? Tá legal desse jeito.
Tá muito bom sendo governado desse jeito, Corinthians. Tá legal, tá bacana. Não pode falar intervenção judicial. Porque a galerinha vai ficar brava, né? Pelo amor de Deus, gente. Olha a situação do clube. 94 mil para um gerente financeiro. 94 mil mensais. O Flamengo paga em torno de 30. Botafogo em torno de 30. Palmeiras eu não sei, mas não deve ser mais que isso também. E o Corinthians paga 94. Aí não dá. Sobre a RCE, eu vou pesquisar. Eu vou fazer um levantamento fudido em cima disso. E vou trazer um vídeo aqui. Melhor. Terça-feira a gente vai ter live. E aí eu vou trazer um super convidado aqui. Já tô negociando pra ele vir. Ele vai vir, a gente vai discutir. Conhece tudo sobre política do Corinthians. Vou falar aqui já, é o Silvinho. Silvinho do blog do Silvinho, lá do canal Podcast Mão. Provavelmente terça-feira vai estar comigo aqui pra gente falar sobre a política do Corinthians. E o pau vai torar aqui. Porque o Silvinho também tem opinião forte, eu também tenho. E aí o pau vai torar. E a gente vai debuiar o assunto do RCE. Porque o Silvinho, além de tudo, é contador. Manja muito. Então, vou trazer o Silvinho aqui terça-feira pra gente falar de tudo que tá acontecendo na política e bater em cima do RCE. Porque se isso acontecer, é outro escárnio da gestão Stabile. E o senhor Stabile está sendo pior que a encomenda, hein? Pelo amor de Deus, hein? Era só o senhor ficar quietinho, tocar a coisa que tava. Não mexer em nada. Vai tocando o que tá certo. Acerta o que tá errado, vai tocando o que tá certo. Agora o senhor vem fazer essa bagunça toda pra colocar os seus amiguinhos em evidência? Tiraram o cara da arena lá, que é super competente também. Um cara que foi acusado de assédio, mas parece que não provaram nada contra ele. Pra colocar um amiguinho do Stabile lá no lugar dele. Ô. Aí não dá, né, irmão? Aí não dá. Mas enfim. Vamos deixar pra terça-feira. Terça-feira, 8h30. Estarei aqui com o Silvinho. E aí o pau vai torar. A gente vai falar de tudo e vai falar sobre a RCE principalmente. Beleza? Galera. Tamo junto. Se inscreva no canal, tá, pessoal? Esqueci de falar. Deixa eu até voltar o banner aqui. Tem tanto assunto hoje, cara. Eu esqueci de pedir aqui antes do vídeo, tá? Pessoal, deixa o seu like aqui no vídeo. Você que é inscrito, não é inscrito, se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo para mais pessoas aí, para chegar ao maior número de pessoas de corintianos possíveis, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Não dá, né? Não tem como. Tamo em cima. E vamos bater, vamos cobrar, porque é só a gente pra defender o Corinthians, cara. Não tem que esperar de ninguém. Não espera mais ninguém da política, tá? É só a gente mesmo. Tamo junto. Vai, Corinthians.